Senhor presidente, senhores deputados, na manhã de hoje, final da manhã de hoje, pelas informações que eu recebi, com um grande conjunto de pessoas, de lideranças principalmente, de agricultores de Piraí do Sul, a maior parte deles da comunidade de Jararaca, comunidade rural, comunidade de Fundão e de Boa Vista, trancaram a PR 151, protestando para que a concessionária Rodonorte desse lote, que é o lote 5, construa um acesso, um retorno na rodovia, na confluência da estrada rural de Jararaca com a PR-151. Acontece que, se não for feito esse acesso, esse retorno, esses agricultores terão que viajar 16 quilômetros a mais para voltar a Piraí do Sul, a Ponta Grossa, a Curitiba. Eles terão que sair à mão, ou seja, em direção a Jaguaraíva, nessa duplicação que está sendo feita, Piraí e Jaguaraíva, tem que dar 8 quilômetros em direção a Jaguaraíva, fazer o retorno e andar mais 8 quilômetros até chegar do ponto onde saíram. Ou seja, terão sérios prejuízos. São comunidades rurais muito importantes, altamente produtivas, comunidades que abrangem mais de 1.000 famílias de pequenos agricultores e médios agricultores. Nós estivemos conversando com essas lideranças, acompanhado do deputado federal Aléo Machado, na comunidade de Jararaca, mais de um mês atrás, para marcar uma reunião com o DR e com a Rodonorte. Mas como aconteceu aquela operação da Polícia Federal, que prendeu vários funcionários do Estado, inclusive o diretor do DR então, e como nós estávamos na iminência do transcurso da mudança de governo, com a renúncia do governador Beto Richa para poder se candidatar a senador, assumindo a nova governadora Cida Borghetti, nós aguardamos para fazer essa audiência, mas a população, não vendo possibilidade, por enquanto, de uma ação concreta, se revoltaram mais uma vez e trancaram já pela segunda vez a rodovia no trecho entre Piraí e Jaguaraíva. Eu particularmente acho que a governadora que assumiu o governo tem uma grande oportunidade de resolver algumas questões do pedágio, deputada Libéria. Por tudo que nós estudamos. Nós sabemos que a duplicação Piraí-Jaguaraíva era para ter sido feita há muitos anos atrás. Quando o governo fez o aditivo para construir o contorno de Campo Largo, um aditivo que nós tínhamos acesso só na CPI, ele fez uma troca. Porque o contorno de Campo Largo foi mais caro que o inicialmente previsto, ele fez uma troca, construiu o contorno de Campo Largo e adiou a duplicação Piraí-Jaguaraíva. Inclusive, nos documentos que nós tivemos acesso, a ideia era fazer essa duplicação depois de 2040, pela justificativa técnica. Muitos deputados questionaram esse processo e, felizmente, eles começaram antes, então, a duplicação Piraí-Jaguaraíva, e a obra está sendo feita. E aí surgiu esse grave problema. Nós sabemos que pode parecer que não é simples, claro, é uma obra de uma certa envergadura, esse retorno. É uma obra de arte, que custa um certo valor. Mas, com boa vontade, eu tenho certeza que o governo pode resolver essa questão, basta analisar os aditivos anteriores. E é uma oportunidade também de nós conversarmos com a nova direção do DR e com o novo secretário de Infraestrutura, um tema que foi muito levantado na CPI, que eu coloquei como proposta de encaminhamento. Esse tema não apareceu na conclusão, não tive os votos necessários para que essa proposta fosse colocada na conclusão, mas no corpo da CPI está meu relatório alternativo completo, e essa proposta muito clara. Nós entendemos que, com força política, vontade política do Poder Executivo e do Parlamento, nós podemos entrar com uma ação na Justiça para que a Justiça determine que todas as obras que vão ser feitas daqui para frente, até o final do contrato. Esse tema é de extraordinária importância. Todo o centro da análise que eu venho fazendo há muitos anos sobre o pedágio está nessa questão que eu vou falar agora. Nos contratos de pedágio,
as concessionárias superfaturar o valor das obras. Isso porque o governador deu condições que elas fizessem isso. Porque no edital de licitação não estava o preço unitário das obras. Elas não precisavam seguir nenhum preço unitário. Então, elas pegaram o preço do DR e, nos trabalhos iniciais, dobraram 100% a mais do que o valor máximo do preço do DR, que já contém uma bonificação de despesas indiretas de 40%. Ou seja, essa bonificação é para justamente a licitação dar um desconto. O valor máximo do DR já vem com uma bonificação de despesas indiretas de 40%, repito. O que as concessionárias fizeram no lote 5? Duplicaram o valor das obras para os trabalhos iniciais em 100% do preço máximo do DR. Nos investimentos ao longo da concessão, aumentaram em 48%. A minha tese é que a Justiça deveria determinar que todas as obras, pelo menos daqui para frente, obedeçam ao preço máximo do DR. Isso teria uma diminuição de custo e não afetaria as concessionárias, porque a TIR que elas recebem é uma TIR sobre o investimento feito. Quem vai perder são as empreiteiras, e que não perdem nada, porque estão ganhando demais, e ganharam ao longo do contrato todo esse período. E tem mais um argumento muito forte, que fortalece o meu argumento, é que os aditivos contratuais, ou seja, obras que são feitas sem estar no contrato inicial, só podem ser feitas se seguir o preço máximo do DR. Está aí a valorização da minha tese. Porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre definiu que qualquer aditivo contratual de obras que não estavam no contrato inicial só podem ser feitos se seguirem o preço máximo do DR ou do DENIT. E uma taxa de retorno, que é a TIR, adequada ao atual momento econômico. Por isso, eu volto a afirmar, há uma possibilidade real, concreta, para que o governo atual, se tiver boa vontade, sentar com as concessionárias, fazer uma série de aditivos que nós propusemos, um com o deputado Plauto Paulic, lá para Souza Naves e Ponta Grossa, que é uma obra muito importante, e para Jaguaraíva. Então, tem um grande espaço de negociação, na minha opinião, se houver boa vontade do governo, que o governo anterior não tinha essa boa vontade, demonstrou cabalmente que não tinha, inclusive retirou todas as ações contra as concessionárias, e não resolveu nada, mas nós temos que ter uma expectativa e nós vamos, então, marcar uma audiência com a concessionária Rodonorte, com o DR, com o secretário de Infraestrutura, para tentar resolver esse grave problema de Piraí do Sul, dessas comunidades, Jararaca, repito, Sertão da Jararaca, Fundão e Boa Vista, que envolve mais de 1.000 famílias de agricultores, pequenos e médios agricultores de alta produtividade, e trazendo uma série de prejuízos para o município de Piraí do Sul como um todo. Então, nós vamos marcar essa audiência com a senhora governadora, com a secretária de Infraestrutura, pelo menos, com o DR e com a Rodonorte, para tentar resolver essa grave questão. Senhor presidente, nessa linha de intervenção, eu queria falar também sobre o TIDE. Nós sabemos que o deputado Evandro Araújo, o deputado Tercílio, vários deputados que compõem a Frente Parlamentar de Defesa das Universidades Públicas do Paraná, apresentaram um projeto de lei que regulariza a situação do TIDE conforme o parecer do Tribunal de Contas que invalidou a lei anterior. Nós defendemos que, inclusive, essa lei não tem visto iniciativa, ela é muito semelhante a uma lei que o deputado Romanelli apresentou, corrigindo problemas da lei de anistia. Essa lei do deputado Tercílio e do deputado Evandro corrigiria problemas da lei do TIDE, adequando a legislação ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e resolvendo definitivamente essa questão que é grave. Mas a governadora pode tomar duas medidas, ou ela manda uma lei, ou ela apoia com sua base o projeto dos nossos deputados. E será muito importante isso, mesmo porque nós vamos levar essa informação, o deputado Terceiro está marcando uma audiência com a governadora, que vai receber. O TIDE não afeta em nada o orçamento do governo do Estado, em nada, por um motivo muito simples. As pessoas estão sendo prejudicadas nesse momento pelo TIDE, pelo novo parecer do Tribunal de Contas, são justamente aqueles professores que entraram antes de 2003 na universidade. É o meu caso, que tem no final da década de 70, e de vários outros professores que entraram antes. Esses professores se aposentados, eu não sou aposentado, sou licenciado, esses professores se aposentados, eles receberão os recursos do fundo financeiro, conforme o orçamento votado e aprovado, que precisa ser só executado. Não traz nenhum problema de ordem orçamentária, eu repito, se a governadora resolver essa questão.
ela não tem que mexer no orçamento. Porque as pessoas que entraram antes de 2003 são do fundo financeiro e está tudo previsto. Tanto é que hoje, apesar do parecer Tribunal de Contas, os professores que estão na ativa continuam recebendo o TID como dedicação exclusiva e como regime de trabalho. Eles não tiveram condições de mexer no TID. E só prejudicaram os professores que estavam para se aposentar. Então, tem dezenas, centenas de processos parados na Paraná Previdência, por causa desse imbróglio que foi criado com o parecer do Tribunal de Contas, sem solução pelo Poder Executivo. Então, ela pode, com toda tranquilidade, resolver isso definitivamente. Só para você ter uma ideia, o professor na aposentadoria perde 40% do seu salário até se mudar o entendimento do TID. E a longo prazo, aí sim, esse novo entendimento pode buscar um equilíbrio tranquilamente. O que não pode é acabar com o TID, porque o conceito de autonomia universitária, ele se concretiza na existência do TID, a dedicação exclusiva para uma parcela dos professores que querem se dedicar à universidade e precisam para ser universidade, pela dissociação entre a indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós não podemos ter uma universidade que não tenha uma parte enorme do corpo docentes, uma porcentagem grande do corpo docentes, com o TID. Então, ela resolve um problema da autonomia universitária, que é de extrema importância para todos os professores, principalmente de nossas instituições públicas. Então, eu queria fazer esse apelo também ao governador, nesse momento de transição, que será uma coisa muito importante para a autonomia de nossa universidade. Terceira questão, senhor presidente. A APP Sindicato realizou uma assembleia que mostra a boa vontade da APP com a nova governadora, fez um calendário de ações até 20 de maio e uma série de solicitações. Depois o professor Lemos pode falar com mais profundidade dessas questões. Ele que foi dirigente da APP, já foi presidente da APP por vários anos. Primeiro, eles estão solicitando ao governo o abono das faltas. Ou seja, tem que acabar a perseguição que o governador Beto Richa vinha fazendo contra os servidores públicos e contra, principalmente, a APP Sindicato e os servidores das escolas públicas estaduais. Que tirou o abono das faltas, que entrou com uma série de processos administrativos por causa dos professores que aderiram à greve e paralisação. E também começar uma discussão com os servidores para a database e começar a resolver as dívidas vultuosas que o governo Beto Richa deixou com os servidores públicos do Paraná como um todo, não só os servidores da escola pública, mas todos, não só professores. E que a governadora acene para começar a resolver essa questão, até dia 20 de maio. Então, essas são as principais questões que foram levantadas pela APP, além da questão do piso nacional, que eu ouvi do deputado Lupion, líder do governo, dizer que a governadora ia resolver a questão do piso nacional. Se ela resolver essas questões e iniciar a negociação, eu acho que é um grande salto do governo que a governadora Cida Borghetti pode começar a realizar. Por último, queria agradecer, nós tivemos uma audiência de extrema importância sobre o autismo a semana passada, duas audiências aqui, uma segunda-feira de manhã e terça-feira de manhã, outra em Ponta Grossa, onde o auditório do nosso EPG ficou totalmente lotado, com mais de 600 pessoas. Tivemos uma audiência com o secretário de Saúde, que se comprometeu a realizar com muita urgência, a criar um centro de referência do autismo. Esse centro seria um centro que qualificaria os servidores públicos do Paraná para o diagnóstico precoce, o que é viabilizar também o tratamento precoce, ou melhor, o tratamento no tempo certo, com as terapias inovadoras, e realizar uma parceria com o Instituto Americano, que é vanguarda ao nível mundial na questão de diagnóstico precoce e na questão de terapias das pessoas com transtorno do espectro autista. Foi um grande sucesso, uma parceria grande nessa casa, com a deputada Maria Vitória, com os demais deputados que participaram, o deputado Márcio Pacheco, vários deputados que nos acompanharam na audiência governadora e também com o secretário de Saúde. E há uma frente parlamentar que foi criada em dezembro do ano passado com 52 assinaturas pedindo a constituição da frente aqui na Assembleia Legislativa. Basta apenas a concretização para que nós possamos avançar nessa causa tão nobre, tão importante para as milhares de crianças com autismo, também as pessoas adultas que têm autismo. Nas estatísticas mais recentes, a previsão é que em pouco tempo, uma para cada 36 crianças nascidas tenha o autismo, ou leve, ou moderado, ou severo.
E há teses assim científicas, uma grande cientista americana, que ela coloca uma das principais causas do avanço exponencial do autismo na questão do agronegócio e do uso dos fertilizantes e dos agrotóxicos principalmente. O Tadeu tem falado sobre isso, aquele deputado Haas também, que é o glifosato, que é uma das principais substâncias do transgênico, que segundo essa cientista está fazendo que o autismo avance de uma forma exponencial nas estatísticas. Então, por tudo isso, a gente saúda com uma grande vitória da causa do autismo, as assembleias, as audiências públicas que aconteceram na semana passada. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.